De boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus. Uma mensagem para você. Abençoado de Deus, que maravilha, mais um programa da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, chegando na sua casa, entrando no seu lar, com todo respeito, com todo amor, levando a verdade do Senhor Jesus Cristo, levando a palavra de Deus para ela encher a sua casa, encher o seu coração, encher a sua vida de vida, abundantemente de alegria, abundantemente de paz, de tudo que é bom, que pertence ao reino de Deus. Nós declaramos chegando na sua casa e na sua vida. Nós somos da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Eu sou a Bispa Lúcia Belato, sempre fazendo você ouvir a palavra de Deus com verdade, verdade espiritual, verdade para que você se alimente do pão que desceu do céu, para que você seja uma pessoa fortalecida nesta vida, mais que vencedora. As nossas portas ainda estão fechadas, a nossa igreja, devido ao avanço da pandemia, mas nós estamos com os céus abertos, trabalhando no reino de Deus, para levar a todo o povo abençoado a palavra da vida, a palavra da esperança, a palavra da orientação de Deus, da ajuda de Deus para a nossa vida no momento tão difícil. Mas Deus não falta, Deus não se fecha para você, Ele está aberto. Ore, porque os céus se abrirão em seu favor. Nossa igreja fica na Avenida Edgar Romero 206, entre o Viaduto Negrão de Lima e o Mercadão de Madureira. Então, devido à pandemia, as portas estão fechadas. Não fique sem a palavra de Deus, porque é Ele que nos alimenta. É o alimento espiritual que nos dá toda a força e coragem para prosseguirmos nessa fé. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor. Capítulo 5 de Lucas, versículo 27. Nós vamos trazer o entendimento, o Espírito Santo vai trazer o entendimento para nós sobre a palavra que Jesus disse. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, hoje em dia, nós estamos na Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. O Espírito Santo vem trazendo para nós a interpretação correta da palavra de Deus, para que não venhamos a citá-la de uma forma vazia, sem entendimento. Porque o que mais acontece da gente ver pessoas usando versículos bíblicos lançados sobre uma conversa que não tem absolutamente sentido. Como, por exemplo, eu li a respeito de um líder religioso, famoso, midiático, que a mídia exalta, político, e que o povo gosta, de pastores famosos, então seguem. E ele falou justamente esse versículo no momento que não tinha nada a ver. Por quê? O assunto era a Covid-19, o assunto era a pandemia, onde há muitos doentes. Então ele citou dentro lá da conversa dele, porque, segundo a reportagem, ele se automedica com medicamentos que não são aprovados pela Anvisa contra a Covid-19. Então ele citou essa passagem bíblica de uma forma errada. Porque quando Jesus, nós vamos ler justamente isso, eu quero que você acompanhe comigo, para que o seu entendimento seja perfeito. Nós não podemos pegar a palavra de Deus, é como jogar pérola aos porcos, que é expor a palavra de Deus sem trazer o entendimento que ela está carregado. A palavra de Deus está carregada do entendimento espiritual. É justamente o que nós vamos ler na Bíblia, neste momento da vida de Jesus aqui na terra, quando ele cita isso. Quando você vê uma pessoa doente, você vai dizer para ela, você precisa ir ao médico. Mas Jesus, quando fala aqui,
Ele não fala de doença física. Ele fala de outra coisa. É aí que vem a formação de várias doutrinas erradas e estranhas, como diz a Bíblia em Hebreus 13:9. Sabe, leia a Bíblia e entende de outro jeito. E não pode, a Bíblia só tem o entendimento, que é o entendimento espiritual. Então, no capítulo 5, versículo 27 de Lucas, a palavra do Senhor diz, falando sobre Jesus: passadas estas coisas, quer dizer, Jesus estava entre as pessoas enfermas, curando, abençoando a vida das pessoas, libertando. Então, ele diz, passadas estas coisas, saindo Jesus, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então, lhe ofereceu Levi, esse publicano. Quando fala publicano, é o gentio. É aquele, você lembra da mulher samaritana, quando Jesus ensina a verdadeira adoração? Ela era publicana. É a mulher samaritana, né? São aqueles que eram considerados pelos judeus o quê? Os pecadores. Então a palavra do Senhor vai trazer justamente isso para nós. Olha o que ele diz. Então lhe ofereceu Levi, essa pessoa que ele chamou para seguir a ele, um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Então Jesus estava sentado à mesa desse publicano, e muitos mais estavam ali juntos. E a palavra do Senhor segue nos ensinando. Versículo 30. Os fariseus e seus escribas, quer dizer, os fariseus são os religiosos. Uma seita farisaica. E ele disse, os religiosos e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando aos discípulos de Jesus, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Veja onde Jesus vai usar esse versículo que as pessoas que eu vi. Então Deus me traz a inspiração para explicar. Fala da água, a pessoa entende que água é para pegar, beber, lavar, água ungida. Errado, interpretação errada. Exatamente aqui agora. Quando Jesus diz os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele não está falando de doença física. Ele não está falando disso. Olha o contexto. Jesus está sentado à mesa com o quê? Pecadores. Lembrando a todos que Jesus estava debaixo do primeiro pacto, da primeira aliança, onde havia separação entre judeus e gentios. É que as pessoas não sabem o que significa isso. Mas o estudo, a doutrina da graça e da verdade está aí para nos ensinar. Quem tem ouvidos, que ouça, que entenda, não é verdade? Então, a palavra de Deus está trazendo justamente isso para nós. Jesus estava cercado de quê? Pecadores. Ele estava comendo com o quê? Pecadores. E isso para os religiosos era inadmissível. Era inadmissível para os judeus. Jesus, como judeu, está misturado com os pecadores. Mas olha o ensinamento que a palavra do Senhor traz em relação a esse versículo. Para que haja compreensão espiritual, ele disse... Então, vou repetir versículo 30. Os fariseus, seus escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim quem? Os doentes. Então, veja bem, a pessoa fala, não, Jesus está falando porque a mulher tinha alguém com lepra, tinha alguém com febre. Jesus não está falando desse assunto aqui. Não está falando. Leia o contexto para ter a interpretação correta. E o que ele disse no versículo 32? Não vim chamar justos, e sim pecadores. Entende o que Jesus está dizendo? E sim pecadores, quer dizer, eu vim porque todos estão doentes, porque o pecado é a doença da humanidade.
O pecado é a doença do ser humano. É a doença do homem. A palavra do Senhor fala isso. O pecado entrou na vida do homem e matou o homem. Então Jesus está tratando desse assunto. Ele diz, se todos estivessem sãos, não precisariam de mim. Mas como todos são pecadores, eu estou aqui. Assentado com eles aonde? À mesa, eu vim para isso. Então você vai a Lucas, capítulo 15, versículo 3. A palavra do Senhor completa para você esse raciocínio. Porque no capítulo 15 de Lucas fala justamente sobre os pecadores que se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. E olha o que Jesus diz. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que perdeu até encontrar? Jesus está falando do pecador. Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de quê? De arrependimento. Então, essa é a complementação de Lucas 5. Agora, Lucas 15. Leia a Bíblia com contexto para você entender. Então, quando Jesus diz, eu vim, porque estão doentes e precisam de médico. Então, Jesus veio fazer o quê? Tirar o pecado, remover o pecado, remover a morte. Para estabelecer o quê? A vida. Por isso, Jesus é o quê? A vida. Então, essa leitura que muitos fazem da Bíblia e sai pegando os versículos da Bíblia, jogando nas conversas cotidianas, sem embasamento espiritual, sai colocando a palavra de Deus nos assuntos cotidianos de qualquer maneira, mas a pessoa não tem entendimento. Ela precisa saber o que leia a Bíblia, veja o que Jesus está falando, o que ele está ensinando. Então ele foi questionado que ele como um judeu, que ele como, a palavra do Senhor diz, herdeiro das promessas de Deus, estava envolvido com os pecadores, estava envolvido com os publicanos, assentado à mesa para comer. Quando Jesus estava na cidade, que Zaqueu foi correndo, subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus chamou ele e disse, eu vou comer na sua casa hoje. Zaqueu era pecador, era ladrão. Ele era um carnal, ele era um pecador, não sabia nada sobre as coisas de Deus. E Jesus diz, eu vou comer na sua casa. E os religiosos ficaram revoltados com Jesus. E Jesus sentou-se à mesa com Zaqueu, não disse nada. Mas o que ele disse para Zaqueu sem palavras? Eu estou aqui, eu vim te resgatar. Sem palavras. Quer dizer, eu estou assentado com você à mesa e você é considerado um pecador. Mas eu vim para isso. Eu vim para isso. Eu vim para você. Eu vim para te tirar do pecado. Eu vim para te tirar dessa doença. Eu vim para te curar. Certa feita, Jesus curou o paralítico. Ele olhou o paralítico, ele não falou, olha, você está curado da paralisia. Ele disse, estão perdoados os teus pecados. Então, a gente tem que trazer, porque o ensino da Bíblia é espiritual. E o que mais a gente vê é o ensinamento errado. Nós já tivemos várias mensagens sobre isso. Ouvem a palavra do Senhor Jesus e entendem de outro jeito. Por exemplo, João, capítulo 4, versículo 32, quando Jesus está com os seus apóstolos, com os seus discípulos, trabalhando, eu estou mostrando o quê? A palavra de Deus sendo interpretada de uma maneira errada, sem, profundidade espiritual, sem entendimento espiritual.
As pessoas têm que receber Jesus em suas vidas. Como ele disse, o pecador tem que se arrepender para ser salvo. A parábola da ovelha perdida é isto. Então Jesus vem ao mundo para quê? Justamente porque a ovelha se perdeu. Quem se perdeu? Adão se perdeu. Adão se perdeu de Deus desobedecendo a Deus. Esse é o princípio de todas as coisas, não é de outra maneira. O princípio bíblico é esse: um pecou, todos pecaram. Um morreu, todos morreram. E um veio para salvar: Jesus. É isso que ele está ensinando. E esse pregador midiático da mídia aí, que todo mundo bate palma, sabe aquele pregador que faz as pregações gritando? O pessoal adora, né? Largam a graça e a verdade de Jesus Cristo para seguir essas coisas. Ele disse isso dizendo: eu não sou contra a ciência. Mas o que tem a ver esse versículo bíblico com a ciência? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque Jesus não está falando da ciência. Jesus está falando da salvação do ser humano, espiritualmente falando. É disso que Jesus está falando. Ele não está falando da ciência. Ele não está falando de médico que cura uma enfermidade, ele está falando de outra coisa. Então ele usou esse versículo bíblico para dizer que ele não é contra a ciência. Quer dizer, usa a palavra de Deus em vão. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus é a ciência, gente. A ciência é Deus. O princípio de todas as coisas é quem? É Deus. Deus criou todas as coisas, tudo que existe. Se você toma uma vacina hoje, foi Deus que fez na fundação do mundo. Quando ele criou todas as coisas e disse para o homem: administre agora, desenvolve. As pessoas não param para pensar nisso. As pessoas não param para pensar nisso. Então, aqui nós vamos ver mais um versículo que no tempo de Jesus, os que estavam com ele, Jesus falou uma coisa, eles entenderam outra coisa. Para você ver que isso é um assunto bíblico, é um assunto sério. Olha o que a palavra do Senhor diz, mostrando, então, essa falta de entendimento dos versículos do que se lê na Bíblia. Ele diz o seguinte, no capítulo 4 de João, para você poder ler na sua casa. 4 de João, no versículo 31, a palavra de Deus diz: os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Os discípulos dele estavam trabalhando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o reino de Deus. Jesus estava aqui ensinando a verdadeira adoração para a mulher samaritana. E chegou uma certa hora, os discípulos disseram: Jesus, vem comer. Comer comida. Jesus é o Filho do homem, ele estava num corpo de carne. Precisa comer, beber, dormir. Então os discípulos disseram para ele: venha comer, Senhor. Venha se alimentar. E Jesus responde o quê? Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: olha, ter-se-lhe-ia porventura alguém trazido para ele o que comer? Eles não entenderam. Eles não entenderam o que Jesus falou. Eles chamaram Jesus para comer, almoçar, lanchar. E Jesus responde com o quê? Ele responde espiritualmente. Por isso que ele disse: vocês precisam receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vai ensinar todas as coisas a vocês. Vocês vão ter compreensão da palavra de Deus. Aí Jesus diz para eles: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem essa comida. E os discípulos, sem entenderem nada, lhes disseram uns aos outros: será que alguém trouxe outra comida para ele? E Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Então a palavra do Senhor mostra para você o quê? A comida espiritual. A palavra do Senhor mostra a bebida espiritual. A palavra do Senhor mostra isso para nós. Jesus está falando o quê? A comida que eu tenho que comer é fazer a vontade de quem? Do Pai. Então, quando você faz a vontade de Deus, quando você ouve uma mensagem, você entende e começa a mudar a sua vida para melhor, a ter crescimento espiritual, você está comendo a comida espiritual, você está comendo a comida de Deus, porque a palavra de Deus, a obra de Deus, é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Jesus está falando no campo espiritual. Eles chamaram Jesus para se alimentar o quê? Fisicamente. Mas Jesus diz, mas a minha comida consiste... Não que Jesus não almoçasse, não que Jesus não se alimentasse, porque ele tinha suas necessidades. Não é isso que ele está falando. Entende? Não é isso. Ele está chamando os seus discípulos para entenderem algo que era o ministério dele, para que ele veio. Então Jesus não perdia tempo. Em tudo ele ensinava. Por isso ele fala por parábolas. Isso é o entendimento da parábola. Quando ele fala da ovelha perdida, é o quê? Uma parábola. Porque justamente assim, um pastor de ovelha animal, ele deixa no aprisco, ele deixa lá trancadinho e vai procurar outra que se perdeu. Mas ele está falando dele. Porque ele veio resgatar, porque o ser humano se perdeu. O ser humano se perdeu de Deus. O ser humano se perdeu da vida. A palavra do Senhor em Eclesiastes diz que Deus fez o homem perfeito, mas o homem é que se meteu em muitas confusões, em muitas coisas erradas, diz a palavra do Senhor. Não sei ao certo onde está, mas está em Eclesiastes. Então, o que nós estamos trazendo hoje? Sabe, a falta de as pessoas usarem a palavra de Deus corretamente, para o ensinamento correto. Não é pegar a palavra de Deus e sair colocando nas coisas daqui, nas ideias dela, naquilo que ela acha, naquilo que ela pensa que ela é. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é minha, é a palavra de Deus. Então é preciso, olha, capítulo 1, ou melhor dizendo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, a palavra do Senhor diz, todos eles comeram da mesma comida espiritual. Está vendo? É dessa comida que Jesus está falando. Mas eles interpretaram tudo errado. O ser humano não entende que ele precisa de comer espiritualmente. Ele vai à igreja para fazer campanha, ele vai à igreja para fazer corrente, ele vai à igreja para pegar quinquilharias, ele vai à igreja para fazer isso, para fazer aquilo, mas ele tem que ir à igreja para receber o que Deus fez por eles. Isso é se alimentar espiritualmente. Ele vai sempre para a igreja para fazer alguma coisa. Não porque eu tenho que fazer a campanha, eu tenho que fazer a corrente, eu estou desempregado, eu estou isso. Mas ele nunca vai com o sentimento e o entendimento de que ele precisa se alimentar da comida espiritual. A palavra de Deus fala isso. Que a palavra do Senhor, a palavra que sai da boca do Senhor Jesus Cristo, como essa que a gente citou inicialmente, é uma comida o quê? Espiritual. É o entendimento espiritual. Quando cada um entender que Jesus veio para salvar o pecador, ele vai seguir Jesus. Mas ele não entende. Como diz a palavra do Senhor, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, então não se converte. Entre aspas, parece que está convertido, mas verdadeiramente não está. Porque a palavra do Senhor, então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz, todos eles comeram da mesma... Aqui está falando da saída do povo do Egito, quando foi para o deserto, para atravessar o deserto e chegar à terra de Canaã. Lembra que o maná desceu da onde? Do céu.
Tanto que Deus, lá em Hebreus, fala, não foi Moisés que deu maná para vocês. Porque Moisés é da terra, Deus é do céu. Entende? Não é uma mágica. Então, para que entendesse que os antepassados comeram do maná que desceu do céu. Quem é o maná que desceu do céu? Maná é comida. Quem é o maná que desceu do céu? Quem é? Jesus, eu sou o pão que desceu da onde? Do céu. Então, quando a palavra do Senhor mostra isso para nós, está falando de quem? De Jesus. Ele veio do céu como pão que desceu do céu para dar vida aos homens. Dar vida, porque está doente, está morto. E a palavra do Senhor diz, todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. Aí a pessoa sem entendimento fala assim, como assim? Então eu vou para a igreja pegar uma pedra. Ah, vou. Isso aqui dá uma campanha para as cabeças de pastores legalistas aqui. Não é? Pastores de campanha, isso aqui dá uma campanha e tanto. Vem aqui pegar pedra. Esta pedra, aí lá vai você, né? Enchendo os lugares. Não entende? A Bíblia diz que a pedra espiritual seguia o povo. E a Bíblia vai te dizer quem é a pedra. E a Bíblia diz, leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Eles beberam da mesma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Lembra a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, vindo para o deserto, teve fome, o maná veio do céu. Teve sede, a água saiu da pedra. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa pedra. Jesus é a nossa água. Por isso, o Senhor Jesus, anota para você ler, em João capítulo 5, versículo 52 a 59, ele disse, aquele que comer da minha carne, viverá. Aquele que beber do meu sangue, viverá. Porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. No dia desse discurso, muitos lá abandonaram Jesus. Muitos não entenderam o que ele estava falando, achando que literalmente Jesus queria que eles comessem da carne dele e tomassem do sangue dele. E eles foram embora, dizendo para Jesus, duro é esse discurso. Quem é que pode entender isso? E hoje, a palavra do Senhor nos responde. Os espirituais entendem, os carnais não. Porque em 1 Coríntios, capítulo 2, diz o quê? Que as coisas de Deus não se discernem segundo a carne, se discernem espiritualmente. Então, uma pessoa que é espiritual, ela jamais vai usar a palavra de Deus para jogar em qualquer assunto cotidiano. Ela vai usar para os assuntos espirituais. Ela vai usar para trazer entendimento para aquela pessoa. Lembra que nós falamos sobre os dons de línguas, profecias? Então, isso é profetizar. É levar a pessoa a ler a Bíblia, a entender espiritualmente o que o Senhor está falando para que ela cresça e seja salva. Então você lê lá em João, capítulo 5, versículo 52 em diante, Jesus diz, quem comer da minha carne tem parte comigo, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Como é que a pessoa vai entender isso? Você sabe como é que ela entende? Ela vai para a igreja na atualidade, na nova aliança, sem saber que está na nova aliança, pega um pão e um suco de uva e diz que é isso. Só que não. Jesus disse que ele é a verdadeira bebida. Ele é a verdadeira comida. Então existe uma... O que é uma falsa? Uma simbólica. Existe uma que é análoga. Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Então a palavra de Deus está trazendo para você esse entendimento. Como ele mesmo disse, a minha carne é verdadeira comida,
A minha carne é verdadeira bebida. Então, a palavra do Senhor vai trazer esse entendimento para você. Como que você se alimenta da carne de Jesus e bebe da água, que ele é a água que dá vida. Você vai entender quando ele disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, quando você faz a vontade de Deus, quando você segue os mandamentos do Senhor, arrisca. Não é interpretando, variando, não. Arrisca. Você está fazendo o que Jesus disse. A minha comida, eu me alimento da vontade do meu Pai. Eu me alimento da vontade do meu Deus, do meu Pai. Então, esse é o alimento espiritual. Não é comer um pão, beber um suco de uva. Mas é fazer a vontade de quem? De Deus. Então, você pega os versículos bíblicos e entenda o que a Bíblia está falando para você. Pega, leia, aprenda, para que você não seja enganado, para que você não seja mais, entendeu? Enganado com falsas doutrinas. E fala as coisas com sabedoria, transmita graça para as pessoas, transmita a palavra de Deus para as pessoas, para que elas possam compreender tudo que o Senhor está ensinando para ela. Então, a palavra de Deus está trazendo isso para cada um de nós. Então, Jesus está dizendo que a verdadeira comida é qual? É a carne dele. A verdadeira bebida é o quê? É o sangue dele. Então, eu volto a repetir para as pessoas que não entendem, porque nós também não entendíamos, mas a partir do momento que você der ouvidos à palavra de Deus, você vai entender. Então, ele está dizendo o quê? Como que eu como do pão que desceu do céu, Jesus Cristo? Como que eu bebo do sangue dele? Fazendo a vontade de Deus, como ele, Jesus, nos dias da sua carne, disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha bebida é fazer a vontade do Pai. Então, hoje, cada um de nós que está na senda espiritual, que está no caminho espiritual, esse é o entendimento. Eu me alimento da vontade de Deus quando eu pratico o mandamento do Senhor, quando eu amo o próximo, quando eu faço o que é certo, mesmo que eu sofra neste mundo, mas eu faço o que é certo, eu estou me alimentando de Deus. Certo, segundo o ensinamento do Senhor, não de homens. Então, essa é a palavra de Deus. Isso é comer do Senhor Jesus. Mas muitas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Elas seguirão nas suas práticas religiosas, elas seguirão nos rituais religiosos, elas seguirão nas fábulas, elas seguirão uma fé, um ensinamento interesseiro. Isso eu falo com base bíblica em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Dentro do que nós estamos falando. O que nós estamos falando aqui, que o Espírito de Deus está falando, é a verdade. Nos traz o ensinamento perfeito. Mas muitas pessoas vão ouvir e vão continuar seguindo os ensinamentos de doutrinas de homens, rituais religiosos, etc. Então você pega a palavra do Senhor, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor assim, ó, olha o que o apóstolo Paulo fala para o bispo Timóteo, que é o bispo que ele formou na graça e na verdade. Ele diz, olha o ensinamento que ele traz. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Então, Paulo estava estimulando a Timóteo, que era um pregador da graça e da verdade, é o quê?
Continua pregando a palavra, mesmo que as pessoas te rejeitem, mesmo que as pessoas não queiram ouvir o que você está falando, mesmo que as pessoas não queiram abandonar suas idolatrias, não queiram abandonar suas tradições religiosas, não queiram abandonar os preceitos dos homens. Continue pregando a palavra de Deus. Ele está falando para Timóteo. Mesmo que não queiram te dar ouvidos, continue pregando a palavra de Deus. É essa exortação. Porque chega um momento que a pessoa fala, parece que você está falando para o vento. O pregador da graça e da verdade parece que está falando para o vento. As pessoas acham bonita a mensagem, mas ela não toma uma decisão. Ela não tem entendimento do que Deus está falando para ela. Então, abre os seus ouvidos. Se você não entende, meu irmão amado e minha irmã, peça ajuda a Deus. Fala, Senhor, eu estou ouvindo a doutrina da graça e da verdade. Está ali, ó, na Bíblia. A bispa está mostrando na Bíblia para mim. Então, eu não estou entendendo, mas Espírito Santo, me faça entender. Me dá entendimento espiritual. Eu não quero ser um doente espiritualmente. Eu quero ser um homem curado. Eu quero ser uma pessoa curada. Então, faça isso, porque, ó, é o que vai acontecer na sua vida. Então, a palavra de Deus aqui em Timóteo, Paulo diz, prega a palavra, insta, seja firme, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, que é um fruto do Espírito, paciência e doutrina. Por que Paulo está falando isso a Timóteo? Ele diz aqui, ó, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tá vendo? Qual é a sã doutrina? Jesus diz, eu vim para os que estão o quê? Doentes. Então Jesus é a sã doutrina. A graça e a verdade é a sã doutrina. Ela cura o homem do pecado. Ela leva o homem ao arrependimento. Então ele está dizendo justamente isso. Pois haverá tempo em que não suportarão o que? A sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Tipo assim, eu não quero ouvir essa doutrina que a bispa traz, eu quero outra coisa. Quero saber qual é a campanha da semana, eu quero saber qual é o negócio que eu vou pegar lá para botar dentro de casa, aqui em casa, é isso que eu quero saber. Quero ficar ouvindo essa mensagem da graça e da verdade. Não quero ouvir mensagem espiritual. Eu quero saber o dia de hoje. Então eu quero saber qual a campanha que eu vou fazer, que eu vou conseguir tudo, que eu vou ficar milionário do dia para o outro. É isso que eu quero saber. Para mudar a minha situação. Né? Então se recusa. Eles procuram pessoas, eles procuram pregadores, segundo o quê? A cobiça deles. O que é cobiça? É fruto do Espírito Santo? Obra da carne. É como disse Deus, o povo se apresenta diante de mim, falando para o profeta Isaías, o povo se aproxima de mim, Isaías, ouve a palavra, Isaías, mas o coração deles só ambiciona lucro. É isso aqui, ó. Eles procuram pregadores, eles procuram doutrinas, mas segundo a cobiça deles, suas próprias cobiças. Não para fazer a vontade de Deus. Não para fazer a vontade de Deus. Então ele disse, como se sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se o quê? As fábulas. O faz de conta. Não, vem aqui, pega esse pão que é como se fosse o corpo de Jesus. Pega esse suco de uva como se fosse o corpo de Jesus. Pega esse óleo ungido é como se fosse não sei o quê. Pega isso é como se fosse. Não existe mais como se fosse. Jesus veio salvar as ovelhas. Jesus veio nos curar da nossa doença chamada pecado. A palavra do Senhor está dizendo aqui. Paulo fala para Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta, Timóteo, as aflições. Faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Qual o ministério da graça e da verdade? Levar a todos nós a palavra de Deus, a vontade de quem?
de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje, para todos nós. Falando para você, quando você lê na Bíblia um versículo, uma palavra, entenda espiritualmente o que ela está falando para você. Não traga para o cotidiano, porque o que tem de pessoas usando a palavra de Deus em vão, sabe, misturado com conversas carnais, e joga os versículos da palavra que saiu da boca de Deus naquelas conversas carnais e fica tudo uma mistura só. Veja que Deus fala que eles se recusarão a ouvir a verdade e seguir nas suas próprias cobiças. Hoje você vê, as pessoas se recusam, por exemplo, trazendo para um campo natural, diário. Hoje as pessoas ouvem a verdade sobre a pandemia que nós estamos passando. Não aglomere, faz isso, vamos evitar, são poucos dias, vamos fazer isso. Mas eles preferem não dar ouvidos ao que é certo, fazer o que é errado. A palavra do Senhor trata desses assuntos para a nossa vida. As pessoas sabem o que é certo para fazer, não recebem a instrução da verdade. A verdade está sendo dita, a verdade está sendo falada, mas não dão ouvidos, não querem saber, porque querem fazer sua vontade. Enquanto que Jesus disse: a minha comida, eu me alimento da vontade de Deus. E nós nos alimentamos da vontade de quem? De Deus. O que é a vontade de Deus? Fazer o que é certo. Fazer o que é correto. Fazer o que é para o bem de todos. O amor é o limite da nossa liberdade. Quando nós amamos o próximo. Então, a palavra de Deus é essa. Não traga a palavra de Deus para um entendimento carnal. Ela é um entendimento espiritual. É o entendimento da salvação, da libertação do ser humano. Para que ele pense e medite: eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor nesse dia, por nós estarmos aqui na exposição da sua palavra, meu Pai. Porque o Senhor nos ilumina, o Senhor nos orienta a estarmos atentos, meu Pai, protegendo, zelando pela palavra de Deus, estarmos com os olhos abertos, ouvidos abertos, para que não venhamos, meu Pai, a nos envolver com as coisas desse mundo e nem envolver o teu ensinamento com o ensinamento mundano, mas que venhamos a fazer a separação, meu Pai, para que possamos seguir um caminho só, é o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo falava para os coríntios quando se reuniam. Ele disse: por vocês não discernirem o corpo de Cristo e o sangue dele, há muitos doentes entre vocês. Então, meu Pai, o Senhor veio para nós, o Senhor veio para os pecadores, o Senhor veio para os doentes. E o Senhor escolheu pessoas para expor a tua palavra com verdade. Discípulos do Senhor Jesus, discípulos da verdade, como Timóteo, como Tito, como outros, meu Pai. Assim, hoje nós temos essas pessoas, para que o povo de Deus seja guiado à vontade de Deus. E assim vivam, meu Pai. Assim sejam salvos em Cristo Jesus. Por isso eu quero agradecer ao Senhor pelo nosso programa, quero agradecer ao Senhor pela nossa Igreja Universo em Cristo, quero agradecer ao Senhor por todos os nossos amados membros, trabalhadores, dizimistas, ofertantes, porque tudo pode estar fechado, mas o céu não está fechado. Então nós estamos trabalhando no reino de Deus, semeando a palavra, orando, pensando uns nos outros, torcendo uns pelos outros, desejando o melhor uns para os outros. Nós oramos o tempo todo em espírito, como diz a sua palavra. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem possa iluminar as mentes, para que ninguém venha se desviar da verdade,
para que ninguém venha se envolver com as coisas desse mundo, meu Pai, esquecendo da sua vontade. Porque aquele que faz a sua vontade prevalecerá. Aquele que faz a sua vontade tomará posse do milagre, tomará posse, meu Pai, daquilo que deseja no coração. Porque ele tem um desejo. Ele tem um desejo, sim. Ele tem uma vontade, sim. Mas essa vontade é colocada diante de ti. Ele não está, meu Pai, buscando o desejo do coração dele, fazendo coisas erradas, fazendo a vontade própria dele, mas ele está fazendo a sua vontade. Por isso a tua palavra diz: bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas aquele que tem prazer na lei de Deus, esse será bem-sucedido naquilo que realizar. Espera pelo Senhor, aquietai-vos no Senhor, fazei o que é certo, porque certamente você prevalecerá contra o mal, certamente você triunfará, porque Deus é a sua vitória, Deus é o seu sustento, Deus é o seu alimento, Deus é a sua força, Deus é a sua alegria, Deus é a sua fartura no momento de escassez, Deus é a sua luz em tempos de trevas, Deus é a sua cura em tempos de doenças. Deus é o seu livramento diante das ameaças dos inimigos. Deus é o seu libertador diante das correntes infernais que nos cercam, que são as más notícias, que vêm aprisionar a nossa alma. Deus é o nosso libertador. Por isso, seja como Jesus. Que a sua comida seja a vontade de Deus. Você nunca vai ter necessidade, nunca passará fome, nunca terá falta de ganho. Porque o Senhor fará que o seu trabalho nele, que a sua fé nele, não seja em vão. Ele trará para você. Porque a Bíblia assim diz: a palavra de Deus não voltará vazia. Ela vai prosperar para aquilo que ela foi enviada. E se você guarda a palavra de Deus, ela vai prevalecer na sua vida. Eu declaro a cura brotando no seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu te declaro espiritualmente curado e declaro você fisicamente curado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro você liberto das depressões, dos medos, dos pânicos. Eu declaro você liberto de todo o sentimento negativo. Eu declaro você liberto em nome do Senhor Jesus Cristo de toda opressão, de toda preocupação, de toda ansiedade e de toda inquietação. E declaro o teu coração, sabendo que Ele é Deus, agindo Ele na sua vida. Não tem pandemia, não tem ninguém que vai impedir a bênção de chegar na sua casa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele designou anjos para trabalhar em favor daquele que está no esconderijo do Altíssimo, naquele que fez dele o seu Deus. Ele designou anjos para te ajudar, para te tomar pelas mãos e para te ajudar. Então segura na mão de Deus. Faz o que é certo para que tudo possa dar certo para você. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
certo. Muito bem, abençoados, chegamos ao final de mais uma programação, mas por hoje, né? Porque tem mais, tem muito mais, porque o reino de Deus tem sempre muito mais para nós. Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, levando a profecia de Deus para a sua vida. Para quê? Para você se apoiar nela e receber os milagres de Deus na sua vida. Confie na palavra do Senhor, porque ela não voltará vazia. Ela fará o milagre na sua vida. Se tão somente creres, disse o Senhor Jesus, você vai ver o seu milagre. Então, no mais, eu deixo você segurando na mão de Deus, com a fé no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Crê somente e Ele vai te abençoar todos os dias da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que a luz de Deus resplandeça sobre o seu rosto, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente volta no próximo programa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.